Meu nome é Kleber Martins e hoje eu venho falar para você sobre produtividade. O meu dia a dia é muito corrido e muitas atividades a exercer. E eu cheguei à conclusão de que às vezes eu me sentia improdutivo durante o dia. Sabe quando você trabalha tanto e às vezes você acha assim, ó, putz, você podia ter feito algo a mais, algo mais produtivo, meu dia passou voando. É exatamente isso que eu quero falar com você. Andei pesquisando algumas coisas no Google e eu cheguei numa folha de produtividade, que eu vou te passar aqui hoje para você e vou te ensinar. Essa folha vai ter algum espaço aqui nessa tela que você pode fazer o download. Mas antes de fazer esse download, dá uma olhada nesse vídeo e me acompanhe que eu vou te ensinar a você fazer essa atividade, tá? Eu fiz essa atividade e eu levo em consideração muitas coisas, tá? E uma delas, de tanto testar algumas coisas, eu cheguei à conclusão de que você tem que preencher ela através de regras, tá bom? E sempre no final do seu expediente. Ah, mas você vai falar assim, poxa, Kleber, final do expediente estou cansado, eu quero ir para casa. Tudo bem, mas perde 5 minutos antes de você dormir. Preencha essa folha para o dia seguinte. Essa regra é muito importante. Essa ferramenta foi testada diversas vezes. Quando você acordava, você preencher. Quando você ia dormir, preencher. Na hora do almoço, preencher. E a gente viu que a produtividade aumentou todas as vezes que a gente ia dormir e preenchia antes. Tá bom? Então, a regra primeira é essa. Preenche sempre no final do dia ou antes de dormir, tá bom? A segunda regra, a gente vai dividir essa folha em duas partes, tá bom? A primeira parte vai ser essa parte aqui, tá? Que vai ser um dia anterior. Tá? Então vamos supor que você vai começar a preencher hoje à noite, se você está assistindo hoje esse vídeo. Hoje à noite você vai chegar e você vai preencher daqui para cima, somente. Porque aqui, essa parte aqui, ela mostra para você o que você terá que fazer no dia seguinte. Tá? Por isso que é muito importante você preencher sempre no dia anterior. Tá? A primeira parte que você vai preencher chama foco do dia. Tá? Então você vai determinar um foco do dia só. Tá? Não importa se você vai fazer 3 atividades, 2 atividades, e às vezes as 2 atividades ou 3 não seja relacionada a uma outra, mas o foco seu tem que estar disponível. Tá? Então você vai determinar um foco, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer a folha de produtividade, esse vai ser meu foco. Então eu vou escrever aqui, ó, é folha de produtividade. Tá? Esse é meu foco do dia. A minha atividade, o campo, a gente vai determinar 3 a 5 no máximo atividades. Por quê? Eu já cheguei a fazer esse exercício e colocar 10 atividades e não adiantou nada, porque chega no final do dia eu não estou fazendo as 10 atividades. Então eu acabo sendo improdutivo e me frustro às vezes. Então você vai determinar 3 atividades ou 5 atividades no máximo que você tem que fazer no dia que você vai acordar. Então eu sei que o meu foco é fazer a folha de produtividade. Eu sei que também eu tenho que acordar, por exemplo, e fazer uma atividade, por exemplo, caminhar. Então, uma das atividades minhas será caminhar antes de trabalhar. A segunda atividade minha é ter relacionamento com a empresa, que você está trabalhando, alguma coisa sua, seja vendedor, qualquer coisa. Mas é uma atividade relacionada a isso. O terceiro, uma outra atividade, mas desde que seja no foco seu. Você tem que estar sempre mirando o foco, tá bom? Outro campo aqui, na primeira parte, é evitar no dia. A gente chama de ladrões de produtividade. Um ladrão de produtividade, por exemplo, é o e-mail. Tá? Muita gente reclama de diversos e-mails que estão na caixa de entrada. E às vezes você começa a ler e-mail, começa a ler os 10, 15 e-mails quando você chega no serviço, daqui a pouco a caixa lota de novo. Tá? O segundo ladrão de produtividade é o WhatsApp, Facebook, as redes sociais em si, né? É muito ladrão de tempo nosso, de produtividade. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então eu vou decifrar aqui 3 itens que eu preciso evitar no dia. Então, por exemplo, se você é um cara ou uma pessoa que está sempre toda hora vendo o WhatsApp, determina o período que você vai ler o WhatsApp. Determine o período que você vai abrir o e-mail. De repente você abre 3 vezes durante o dia o e-mail. Mas determine isso para você. Comece a doutrinar, tá bom? Agora, a segunda parte da folha, a segunda regra, vai ser sempre na hora de você ir dormir. Então, por exemplo, chegou no final do dia, eu vou ter que preencher a folha de produtividade do dia seguinte. Só que antes de preencher a folha de produtividade do dia seguinte, você vai ter que preencher a folha que você preencheu no dia anterior, porque elas são em 2 partes, correto? Então, primeira coisa que você vai fazer é como foi o seu dia em relação a tudo que você determinou no dia anterior.
tá? E vai dar uma nota de 0 a 10. Aí você me pergunta, mas Kleber, como que eu vou saber se eu fui 5, se eu fui 6? Vai do seu sentimento, tá? Qual é o seu sentimento com relação às atividades, com relação ao que você ia evitar durante o dia, para você dar nota para você? 5, 6, 10, 2, você vai conforme o seu sentimento em relação ao dia, tá? A outra parte que você vai fazer é o aprendizado do dia. Então, nesse campo aqui, você vai escrever tudo que você aprendeu durante o dia. Um exercício meu foi assim, ó. Quando eu comecei a fazer essa ficha, eu coloquei em atividades 10. Quando chegou no final do dia, eu vi que eu tinha feito no máximo 3. O que eu fiz de lição? Eu aprendi que não adianta colocar diversas atividades que eu não vou cumprir, tá? Com o tempo, você vai se doutrinando e você vai aumentando o número de atividades aqui, tá? Mas por enquanto, comece com 3 atividades, com 5 atividades, que no final do dia, com certeza, você vai ser muito mais produtivo, tá? Então, se você tem que levar o cachorro para no veterinário, por exemplo, passear com a sua namorada, com a sua esposa, comprar presente, agora está chegando a época do Natal, coloque essas atividades, mas faça acontecer essas atividades. Não adianta colocar 10 e não fazer acontecer. É o que aconteceu comigo e foi uma lição aprendida. Depois disso, nunca mais eu fiz 10 atividades no mesmo dia. E por último, gratidão. 3 gratidões que você tem que dizer pelo seu dia. Então, eu sou grato a quê? Eu sou grato pelo quê? Tá? É muito importante essa parte. PNL, eles falam muito a importância da gratidão, da gente ser grato por algo que aconteceu na nossa vida, grato por ter você assistindo o que eu estou falando, grato por ter esse conhecimento para levar até você, tá? Isso é muito importante, tá bom? Terminou isso aqui, você vai pegar outra folha de produtividade e vai começar a preencher só essa parte de cima novamente, pro dia seguinte, tá bom? E você faz essa rotina. Teste essa folha de 3 a 5 dias. Depois você volte nesse vídeo e deixa um recadinho para mim, para falar para mim o que mudou na sua vida. O que alterou na sua vida nesses 3 a 5 dias utilizando essa ferramenta. Bom, por hoje é só. Agradeço você por ter assistido esse vídeo e até a próxima.